Olá, você que acompanha a RVC, hoje Funvic na TV tem um convidado muito especial. Estou ao lado de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, empresário, ativista e cientista político, herdeiro da família imperial. Luiz Felipe, tudo bem? Satisfação em tê-lo aqui tudo na bem, RVC Reinaldo. e na Funvic. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Muito obrigado. Bom, ativista político, cientista político, empresário, mas eu acho que para quem ouve falar do teu nome já remete à família imperial, né? Você é pentaneto de Dom Pedro II, é isso ou não? Sou tetraneto do Pedro II, pentaneto do Pedro I. Sim. Como é que é carregar a família imperial, carregar esse nome, essa responsabilidade? Como é que é para você, jovem ainda, tratar com tudo isso? Bom, obrigado pela referência da juventude, né? Já estou ali no limiar dessa mudança aí, mas agradeço de qualquer maneira. Mas não mudou ainda, né? Não virou a chave. Não mudou. E, olha, sempre foi um grande privilégio. Claro que quando você se coloca numa posição mais pública, que é o meu caso nesses últimos 3 anos, começa a ter mais ônus do que o privilégio. Tá. Então eu diria que até 3 anos atrás era um grande privilégio. Agora está se tornando uma espécie de um ônus, apesar de ainda ter agora com mais responsabilidade. Exatamente por trazer e suscitar muitas perguntas. E como eu tenho uma formação acadêmica independente da minha origem, eu tento me apresentar de uma maneira mais isenta e tento colocar a minha posição política e minha análise política de uma maneira mais isenta, isso sempre vem, essa temática da monarquia, etc. Eu tenho que sempre contextualizar isso para ainda preservar a minha isenção, né? Mas é óbvio que há coisas que eu aprendi através da minha família que são fundamentais no meu aprendizado, que são fundamentais nos meus valores, então isso sempre acaba permeando de uma maneira ou de outra. Então eu diria que é isso. O Luiz Felipe está lançando um livro, aliás, de muito sucesso, Porque o Brasil é um país atrasado. Esse é o livro, né? Exato. Chegou a essa conclusão, conseguiu ali colocar no papel. São quantas páginas, só de curiosidade? 256. São Então, 256, você acha que é muito, é pouco para um país atrasado? Tem muitos assuntos que ainda não entraram. Eu acho que tem uma boa síntese. Ele abraça o problema de uma maneira mais sucinta e objetiva. E elimina muito do ruído que existe na contextualização e na formatação do que é o problema. Nós somos condicionados a complicar demais a nossa visão do problema, complicar e aceitar mitos que não são comprováveis quando se aplica o raciocínio e quando se aplica a ciência. Sim. E basicamente é isso que eu uso no livro. Eu aplico raciocínio e ciência. Então eu tenho um embasamento teórico fundamentado com análise não só histórica, mas comparativa, e também há muito raciocínio empregado nisso. Então eu desmistifico aí boa parte dos problemas que a gente acha que a gente tem, que na verdade não temos, e foco nos reais problemas que nós temos. Esse atrasado, você está fazendo comparação com outros países? Como é que você chegou a essa conclusão? Absolutamente, é um ótimo ponto, porque tudo é relativo, certo? E nós temos um país riquíssimo, nós temos um povo riquíssimo também, a riqueza humana e a riqueza territorial e de recursos naturais do Brasil deveria nos colocar já num patamar de desenvolvimento muito superior ao que nós temos hoje. Então nós temos um índice de desenvolvimento humano relativamente medíocre ao potencial e à realidade da nossa riqueza humana, nossa riqueza territorial. Então, por que temos esse atraso? Por que o nosso índice de desenvolvimento humano é medíocre, considerando que abraçamos aí uma série de políticas que supostamente vai dar avanços nesse índice de desenvolvimento humano, mas que, na verdade, acabam trabalhando contra o nosso índice de desenvolvimento humano. O IDH não seria, assim, um grande problema, o tamanho do Brasil, porque há uma diferença muito grande, né? Quem está no Norte e Nordeste, quem está no Sul, Sudeste, isso acaba interferindo ou não tem nada a ver? Tem a ver tem a ver, mas não tanto porque o IDH é um índice um pouco mais robusto. Ele não é só o per capita,
ele envolve o índice de alfabetização, ele envolve a mortalidade, a natalidade, ele envolve todo o índice de qualidade de vida. E o preço dos ativos e o preço daquilo que nós consumimos varia de região por região. Então, região com um per capita mais baixo, o custo de vida também é mais baixo. Balanço, então, você tem já tá. o índice, ele já normatiza isso e já cria um modelo um pouco mais uniforme para você julgar o Brasil como um todo. E o IDH, de fato, ele muda por região. Mas, como país, como um todo, nós, assim, temos aí um sistema que, de fato, cria um grande mito de que tenhamos aí a necessidade de intervenção de Estado para que tenhamos o nosso avanço. E é exatamente essa intervenção de Estado, a União, poder da União, poder do Estado, poder do município, agindo na economia, é o que está criando o nosso atraso. Nós poderíamos estar muito mais avançados do que nós estamos hoje. Isso está tudo no livro. Você explica, você dá a sua opinião. Absolutamente. Mostra caminhos. Mostra caminhos, mas eu mostro também falácias do nosso modelo político. Nós temos um modelo político que é extremamente interventor, ele pode intervir sempre. Nós, como povo brasileiro, não podemos reagir a essas intervenções. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que há muita centralização do poder lá em Brasília. E o quarto ponto é que temos um presidente hiperpoderoso. Então, temos aí o conjunto desses 4 fatores. Que pode governar por medida provisória, por exemplo. Governa por medida provisória, planejamento central, ele pode interferir em absolutamente tudo, criar autarquias regulamentares em absolutamente todos os setores da economia. E, então, essa amplitude de intervenção e falta de limites para essa intervenção acaba criando muita estabilidade política. Ao longo de um período mais abrangente, temos aí muita instabilidade política, sobretudo quando há alteração de poder político, e porque tanto poder na mão de um governante ou de um conjunto muito centralizado em Brasília, acaba criando um sistema ou uma ruptura nos investimentos, né? Você como empresário, você como planejador, olhando para frente, poxa, se temos eleições ao longo de cada 2 anos e não sabemos quem vai estar governando o país e se o poder daquela pessoa que vai estar governando o país é um poder muito abrangente, temos instabilidade já institucionalizada, já projetando instabilidade. Sim. E a instabilidade é a chave do nosso atraso. Temos grandes atrasos de criação de poupança ao longo desse período, exatamente porque temos instabilidade. Somente a estabilidade política é capaz de garantir uma poupança crescente do povo brasileiro e somente um governo limitado também é a única coisa que vai garantir que a poupança fique na mão dos brasileiros e não seja removida através de impostos, através de normas, multas ou através de planos econômicos, como foi o caso do Collor de Mello. Né, o poder que o Collor de Mello exerceu quando ele subiu e bloqueou nossas contas, ele ainda tem, o presidente da República ainda tem. Então, aí temos aí um grande problema aí com relação a esses poderes que presidentes, governadores e prefeitos ainda exercem na nossa coisa pública e o povo está à mercê disso, o povo não tem nenhuma maneira de limitar isso. Estou conversando aqui no Funvic na TV, tendo o prazer e a honra de receber Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ativista, cientista político, empresário, lembrando que é herdeiro da família imperial, né? Só pelo sobrenome a gente já remete ao passado também. Mas falando de assuntos atuais, pertinentes, da economia brasileira, da política brasileira, a gente vai entrar no assunto mais atual agora, que é a corrupção, o Lava Jato, mas voltando a falar do poder do presidente, a nossa máquina hoje ela é muito ampla, né? Me parece que não tem fim, né? O presidente pode ter 33 ministros, o outro derruba para 23, o outro quer 40, parece que é uma coisa que a população elege, mas de repente ela não sabe que tipo de sistema ela está elegendo, é mais ou menos isso. Um desestatiza, um privatiza tudo, o outro reestatiza tudo, e isso ofere exatamente a esses amplos poderes que temos. Então,
temos aí você tocou num ponto que é chave a gente explicar aqui, que é o que cria esse poder público que sempre cresce, essa burocracia que sempre cresce. É regulamentação. Nós elegemos pessoas que vão inventar leis, vão inventar direitos. Então temos um monte de direitos inventados aí. Olha, temos o direito ao 13º. Nós temos o direito do 14º, 15º, temos direito a bônus, isso e aquilo. Então, começa a se criar esses direitos, isso estou falando só na questão trabalhista, podemos inventar outros direitos de maternidade, uma série de outras coisas. Então, o que acontece? Para cada esse novo direito criado, inventado, tem que ter uma burocracia que vai garantir que esse direito vai ser entregue ou exercido. Então, toda vez que o governo fala assim, o povo tem direito a tal... Na verdade, ele está dizendo, tem que ser criada burocracia para entregar tal benefício. E nisso, com a burocracia, puxa mais impostos, né, para financiar essa burocracia. E também mais funcionários que vão para a máquina pública para exercer essa burocracia sempre crescente. Então, nós não estamos elegendo candidatos a deputado federal, candidatos a deputado estadual, não estamos elegendo pessoas que desregulamentam a nossa coisa pública. Só estamos elegendo pessoas que vão criar mais regulamentação. E é exatamente isso que nós temos que alterar. Mas essa aí acho que é a ideia que o povo tem, né? Vou colocar alguém lá para tentar fazer alguma coisa, né? Pedir para ele fazer algo. Exatamente. Aí ele acaba fazendo regulamentação. Isso, então, exatamente. isso está agindo contra o próprio interesse do povo brasileiro. E aí é onde entra uma das coisas que nós precisamos, que é o poder, o povo brasileiro, sem ser o povo, digo, as pessoas que não estão na máquina pública, eles precisam ter o direito de revogar medidas e regulamentações que foram implementadas por estes representantes que nós mesmos elegemos. Então, toda vez que aparece regulamentação de Estado nociva, aumento de impostos, criação de poderes, de autarquias, aumento de próprio salário, nós, povo brasileiro, precisamos... Não tem voz. Não temos Hoje voz não tem alguma. voz, Temos que esperar 4 anos para eleger uma outra pessoa que talvez lembramos naquele momento, verdade, você votou em favor de si próprio, em aumento de próprio salário, então eu vou remover você do poder, vou votar em outro. Então a gente se esquece. A verdade é que a gente precisa de algo mais pontual. O cara, o representante, no minuto que ele faz uma medida, passa uma medida nociva, nós temos que ter o poder naquele momento de revogar aquela medida. E tem que tentar uma fórmula de fazer isso mudar na cabeça do eleitor, porque se você perguntar hoje, 2 anos depois de uma eleição, em quem votou, muita gente não sabe, não lembra, principalmente legislativo, né? Ninguém sabe. Exatamente. Aliás, ninguém não, poucos vão responder, votei em tal candidato a vereador, a deputado. E isso tem que mudar também, porque parece que o eleitor ele entra na onda do momento eleitoral, né? Passou aquilo para ele, agora é com os políticos, agora não é mais comigo. Exato, ele abre mão da sua função cívica. Então aí é que entra, eu acho que o que está acontecendo no Brasil agora é que uma camada muito maior e muito mais ampla da sociedade começou a perceber que é com eles a coisa. Eles precisam estar participando mais ativamente como monitores, como fiscais, como agentes da sociedade pública, sociedade civil, para começar também a gerir a coisa pública. A coisa pública, é deles também. E não é só o Estado e os poderes constituídos, como prefeitura, Estado e federação, que podem gerir o Estado, gerir a coisa pública. A sociedade também pode fazer essa cogestão com os poderes públicos. Então, quando houver essa conscientização e houver mecanismos dentro da nossa Constituição que permitam isso, aí teremos grandes mudanças. Bom, nós vamos a um rápido intervalo aqui no Funvic, na TV, na RBC. Estou recebendo hoje Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar um pouquinho mais do livro dele, né? Porque o Brasil é um país atrasado e, lógico, um pouco mais de política. Até já. Aqui você assiste Lado a Lado, um bate-papo descontraído na apresentação de Chibebe Júnior. Me dá uma dica de como superar
melhorar as vendas ou melhorar o emprego. Porque o melhor cartão de visita, o melhor currículo, não é o que você coloca no papel, é o que você entrega. E a gente está sendo privilegiado aqui com o Guto de mostrar a tocha olímpica. Lado a lado. Exatas. Qualidade educacional para formar profissionais aptos para o concorrido mercado de trabalho. Humanas. Responsabilidade social, princípios e valores cristãos e crescimento sustentável dão significado especial às ciências humanas. Biológicas. Alta tecnologia aliada a uma ampla estrutura de ensino leva até você o que há de melhor em graduação e pós-graduação. Bom, filha, vamos lá. Iniciar procedimento. Por favor, fio dental. A escova e a pasta de dentes. Agora, enxaguante bucal. É importante fazer isso todo dia, né, papai? É, filha, e hoje eu ainda vou ao dentista. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Visite regularmente um profissional de sua confiança. Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Aqui você assiste Espaço de Ideias. Fabiana Araújo e seus convidados ampliam os horizontes dos negócios. Estamos aqui em mais um programa Espaço de Ideias. Então o coach tem um foco no futuro, é de hoje e o que a pessoa deseja. Eu fui pesquisar e vi que 7.000 salões de beleza abriam por mês em todo o território nacional. Só que nós tínhamos uma vontade, desde os primórdios que nós começamos a trabalhar como empresários, que era diversificação. Espaço de Ideias. Muito bem, aqui na RVC, hoje um FUNVIC na TV especial, recebendo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ativista e cientista político, empresário. Já falamos um pouco sobre o livro, né, que ele está lançando, Porque o Brasil é um País Atrasado, e falando bastante de política. O livro já está à venda, aliás, quando você chegou aqui, a gente estava batendo papo nos bastidores, está sendo um dos mais procurados, ou talvez um dos mais vendidos, em se tratando de política, é isso? Exato, nós tivemos aí a agradável surpresa de ver que o livro está sendo muito bem aceito, o tema ele é atual, a intenção do livro é essa, o livro ele de certa maneira dá uma base para o diálogo político que vai acontecer para 2018 e depois. Então eu espero que uma camada bem ampla da sociedade brasileira, que hoje vê que é uma necessidade de entender mais de política, o livro é um primeiro passo. É um primeiro passo para começar a entender o que é esse mundo da política, como é que se organiza um Estado, o que é um governo, como é que eles interagem, a função da Constituição, a função dos poderes da União. Enfim, eu descrevo isso de uma maneira, de certa maneira, didática, mas com muito mais acessibilidade, com uma compreensão mais ampla. E também aponto exatamente onde que estão os nossos problemas estruturais quando eu entrego essa didática. Então, eu espero que com esse livro nós tenhamos uma base para debate para 2018 e depois também. Então, aponto aí com grandes esperanças. Depois eu vou querer saber algumas dicas para 2018, né? Que está todo mundo desesperado, não sabe o que vai acontecer no próximo ano, né? Não sabe nem quem são os candidatos, enfim, né? Realmente a situação hoje é muito complicada política no país. Você foi um dos fundadores do movimento Acorda Brasil, é isso, 2014? Sim. Mas foi um movimento para pressionar no impeachment da Dilma, como é que isso surgiu? O movimento ele surgiu para fazer grandes reformas políticas, porque já no início de 2015 nós já víamos que existe um problema estrutural no Brasil, não era necessariamente com relação a um partido ou uma pessoa, que era no caso da Dilma. No entanto, ao longo de 2015 nós percebemos que de fato precisávamos ter o impeachment da Dilma para que começássemos a ter o início de uma abertura para o diálogo, para as reformas. Claro que isso ainda não se materializou, porque os problemas que tínhamos aí no final de 2014, em termos de organização de Estado, e poderes, e transparência, e uma série de coisas assim que melhorariam... Isso continua, os problemas. Piorou. Claro que ia piorar também com a Dilma, não é
com ou sem Dilma, a agenda de Estado a cada vez mais tirar as nossas liberdades, de tirar a nossa transparência, a nossa capacidade de se mover e de se informar do que está se passando dentro da coisa pública, tem sido sistematicamente diminuída há bom tempo já. Não é? Então, isso é um processo muito mais longo. Mas agora, o que acontece? Temos aí um poder constituído que, na minha opinião, já deveria ter saído junto com a Dilma. Nós já deveríamos ter tido uma limpeza geral, eleições gerais já naquele momento, né, com a saída da Dilma, junto com todo o Congresso. Não entrando o vice, assumindo Não entrando o vice, então nós temos um sistema de mandatos aí que estamos obedecendo, não podemos revogar mandatos e sabemos que boa parte ali do Congresso está comprometido em termos de situações ali criminais envolvidos na Lava Jato. Então, temos ainda que segurar estes representantes lá, sem poder revogar os mandatos dele, e isso fica uma situação cria uma ilegitimidade dos poderes públicos que contaminou todos os outros poderes. Então, nós não temos nada realmente que podemos nos resguardar agora nesse momento. Uma questão de reforma política, que é muito importante, né? Exato. E está se encaminhando a passos lentos, né? Tanto que o fim das coligações ficou para 2020, né? Ninguém teve a coragem de aplicar, de repente, já nas próximas eleições. Até lá, de repente, pode até mudar de novo, né? A ideia dos parlamentares. Não só a reforma política, mas a própria Constituição. Talvez algumas coisas, né? Tem algumas brechas que infelizmente são utilizadas. Talvez uma revisão na própria Constituição seria importante, acho que vai de encontro ao que você está sugerindo. Sim, a reforma eleitoral, na minha opinião, não só minha, isso muitos cientistas políticos do Brasil e os próprios parlamentares entendem que ela é basilar de você ter um sistema mais legítimo na Câmara de Deputados. E é exatamente o sistema que elege os deputados federais e elege os deputados estaduais que criou todo esse problema. O problema do mensalão e o problema do petrolão está diretamente associado ao sistema eleitoral. Eles sabem disso. Tá. E o sistema eleitoral que temos é muito caro para eleger um deputado federal, exige milhões de reais para você eleger um deputado federal e exige muitos mais milhões para você fazer uma coalizão de todos esses deputados eleitos, de diferentes partidos, já que é o modelo proporcional, temos que elegemos todos, não existe perdedor, existe somente a proporcionalização do voto. Então isso está errado, acho que deveríamos ter um modelo mais majoritário, né, isso teria que ter um modelo distrital para a gente aplicar o modelo majoritário também no modelo, como modelo eleitoral para os deputados federais. E é exatamente esse custo de você eleger e depois manter para fazer coalizão que gerou o mensalão. É um custo de bilhões de reais. E é exatamente isso também que cria o presidencialismo de coalizão que nós temos e que cria essa falta de legitimidade e de representatividade que nós exigimos dos nossos representantes do Legislativo. Não temos. Olha, em relação acho que você deve se remeter muito à comparação com os Estados Unidos, né? Você estudou lá, morou lá, cientista político, se formou nos Estados Unidos, né? Sim. E economia na França. Sim. Então, de repente, a gente pode pegar algum modelo de lá e trazer para cá. Por exemplo, os estados lá, eles são mais soberanos e têm as suas próprias leis, e coisa que aqui no Brasil a gente não pode aplicar. Isso poderia ser um diferencial também aqui no Brasil? Não? Isso é essencial. Essa parte da reforma constitucional, ela envolve uma descentralização de poder para que os estados possam passar a ter autonomia de fato. Sim. Hoje os estados não têm essa autonomia. Todas as competências que são assinaladas, as maiores competências de políticas, são da União, Sim. do poder da União. Então as políticas de Estado membro, são poucas. E de município menos ainda, apesar de eles terem mais responsabilidades, ao menos os municípios têm mais responsabilidades que o Estado membro. Enfim, temos que transferir o que hoje é competência da União de volta para os estados e talvez até mais competência ainda para os municípios. Isso envolve também uma reforma tributária muito ampla. Para fazer essa distribuição de competência, temos que ter os fundos e os recursos localmente, ficando localmente onde eles foram geridos.
Além disso, para a parte econômica, temos uma reforma tributária também necessária para você desencadear o potencial do Brasil, que hoje o nosso sistema tributário, para a parte economia, é detrimental ao fracasso, ou ao menos à derrocada da nossa indústria. Existe muita tributação em todo o canal produtivo, o ciclo de pagamentos de tributos, ele onera demais a folha de pagamentos mês a mês, cria basicamente um frenesi de pagamentos de impostos a cada mês. Então esse fluxo de pagamentos também precisa ser revisto. Enfim, então temos uma ampla reforma tributária aí necessária. Isso são as reformas que nós temos que aproveitar o momento de agora, porque estamos falando de reforma tributária já há 20 anos, 20, 30 anos, então é um problema já antigo, mas a gente não abraça isso como sendo algo do momento, como de extrema urgência, pela falta de mobilização com relação a esses temas, que são menos visíveis. Sim. São temas que exigem mais comprometimento da sociedade para ver que isso de fato precisa ocorrer. Mas eu estou confiante com essa nova sociedade que está surgindo e a consciência que eles têm com relação a esses temas. Então, eu estou esperançoso dessas mudanças. Muito bem. A gente falou de 2014, Acorda Brasil. Um ano antes teve a manifestação de junho, né, que foi o Vem Pra Rua também. São jovens, né? Quer dizer, passados alguns anos, talvez eles tenham um pensamento já um pouco mais abrangente, né, do que pode ajudar nisso que você está falando, né? Foi um movimento que ajudou, acredito, Sim, teve grandes até movimentos. Até viu o Acorda Brasil depois, né? Sim, teve grandes movimentos como o Movimento Brasil Livre, o Vem Pra Rua, antes tinha o Movimento nas Ruas e o Movimento Revoltados Online, então e havia outros menores movimentos, agora também mais recente o Movimento Avança Brasil, que tem se tornado bem relevante. Isso foi bom. Excelente, isso são canais de comunicação, canais de conscientização, que são essenciais para comunicar e mobilizar pontos e de certa maneira, todos esses movimentos, todos esses canais têm uma convergência, mesmo que não explícita, mas em intenção de fazer as grandes reformas. Sim. Então, todos eles são essenciais para esse novo Brasil e informação dessa nova sociedade que queremos. Muito bem, só no finalzinho aqui, alguma esperança para 2018? Como é que né, quem está nos assistindo, né, diante de tudo que nós conversamos, o que esperar nas próximas eleições? Tem algum caminho ou não? Vamos ainda ficar esperando até o grande momento de chegar a outubro do ano que vem? Eu espero que todos os candidatos que venham a se apresentar a todos os níveis de governo leiam o meu livro e comecem a ventilar esses conceitos e tragam isso para o debate político. Até agora, eu não vi absolutamente nenhum candidato falando das grandes reformas que eu pontuo no livro. Então, é necessário que nós, como sociedade, entendamos que o que está dentro do livro, comecemos a cobrar o que está ali e que os candidatos comecem a se apresentar no contexto do livro. Eu entendo que não há muita pretensão minha de que o livro será fundamental e basilar para que isso realmente ocorra. Quer dizer, leia o livro e ganhe a eleição, não é isso? Não é isso, eu não estou dizendo que existe essa necessidade, mas eu adoraria ver que o diálogo político reflete, ao menos, algumas coisas em que o livro já está pontuando como os problemas e as soluções. Então, isso me daria mais satisfação. Então, hoje, para responder a sua pergunta, nenhum candidato que está se apresentando aqui agora, absolutamente nenhum deles, representam as mudanças que estão pontuadas no livro. Que são praticamente os mesmos nomes que a gente vem, né, acompanhando já. O diagnóstico do problema, o diagnóstico que eles têm do problema é diverso e não é tão objetivo quanto eu trago no livro. Então, eu ainda não vi esse diagnóstico sendo apresentado por eles. Quando eles se apresentarem, eu estarei muito predisposto a dar meu apoio. Estaria disposto a ajudar? A ajudar absolutamente, qualquer um dos candidatos que queira melhorar o Brasil. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, muito obrigado por ter vindo aqui a FUNVIC.
nossa região do Vale do Paraíba, uma Excelente instituição de ensino, né? Meus parabéns. Já esteve visitando aí toda a instituição, visitando aqui a TV. Sim. Muito obrigado, as portas abertas. E é muito gostoso falar de política, Muito obrigado. principalmente com alguém que tem um grande conhecimento, uma história muito importante, boa para passar para os nossos Muito obrigado, telespectadores. Reinaldo. Obrigado por me receber. Muito obrigado. Agradeço. Encerramos aqui mais um FUNVIC na TV, hoje muito especial. Luiz Felipe de Orleans e Bragança foi o nosso convidado de hoje. Espero que realmente tenha acrescentado muito, muita informação para você, já visando as próximas eleições de olho em 2018. Um grande abraço e até a próxima.